Primeiro, você ouve um barulho abafado. Depois, percebe que ele vem debaixo da terra. Não é vento, não é bicho, é um ser humano, raspando unhas contra a madeira, tentando respirar. O problema? Alguém já jogou a última pá de terra. E esse alguém era o próprio médico que jurou salvá-lo. Boa noite, ou bom dia, se você for do tipo que gosta de ouvir sobre mortes suspeitas tomando café. Hoje você vai conhecer a história real de um homem que se dizia guardião da vida, mas que tinha uma estranha pressa para guardá-la no cemitério. Prepare-se para uma viagem entre consultórios gelados, covas abertas e verdades que nunca foram escritas nos livros de medicina. Antes que a gente desenterre esse passado, inscreva-se aqui no canal. Deixe seu like para ajudar a espalhar essa história sombria. E me conta nos comentários. De onde você está ouvindo? É sempre curioso saber até onde essa voz chega. E quem sabe, até onde ela pode voltar. Ele estava ali, deitado no caixão, o rosto pálido como cera fria, as mãos entrelaçadas no peito. O padre já recitava as últimas palavras quando um som estranho interrompeu o silêncio. 3 batidas abafadas vindas de dentro da madeira. Primeiro, alguns riram nervosos, achando ser imaginação. Depois, a tampa tremeu. E no instante seguinte, gritos cortaram o ar como facas. Aquela não era uma alma querendo sair. Era um corpo que nunca devia ter entrado. Para entender como chegamos a essa cena, precisamos voltar alguns dias. A vítima, vamos chamá-lo de Anselmo, tinha apenas 32 anos e um histórico de febres insistentes. Não era um homem frágil, mas a tosse o derrubara no leito. Chamaram o médico da vila, um homem respeitado, que andava sempre com uma pasta de couro e um olhar de quem já sabia o desfecho de qualquer doença. O diagnóstico veio rápido demais, quase ensaiado. Não há mais nada a fazer. Anselmo, consciente e ainda tentando falar, foi envolto em lençóis e preparado. O médico jurava que era apenas questão de minutos, e que prolongar seria crueldade. Na aldeia, ninguém ousava questionar sua palavra. O que pouca gente percebia era que esse médico tinha pressa. Uma pressa que cheirava a terra molhada e madeira nova. Sua agenda parecia mais alinhada com o coveiro do que com o tempo que a vida ainda podia dar. A manhã do velório amanheceu com céu cinza e vento gelado, como se a própria natureza tivesse decidido assistir. O caixão foi fechado cedo, antes que a rigidez do corpo pudesse sequer ser confirmada. Alguns familiares acharam estranho, mas o médico os acalmou com aquela frase que usava como carimbo. O sofrimento já acabou. Só que, naquele momento, ele ainda não tinha acabado. Estava apenas começando. Os primeiros sinais de desespero dentro do caixão surgiram durante a procissão. Um ruído seco, como unhas arranhando madeira, fez 2 senhoras se benzerem. O padre engasgou na liturgia, e o coveiro, pálido, hesitou por um segundo. Mas o médico apenas assentiu, como quem diz: prossiga. Anos depois, alguns jurariam ter visto um leve movimento nos lábios de Anselmo enquanto passava pela praça. E assim, a pá começou seu trabalho. Cada pancada de terra abafava um pouco mais os sons vindos de dentro. Primeiro o choro, depois os gemidos. E por fim, um silêncio que se confundia com resignação. Mas não foi resignação. Foi sufocamento. A aldeia voltaria para casa naquela tarde com a sensação estranha de que algo não se encaixava. E algo realmente não se encaixava. Estava deitado a 2 metros de profundidade. O médico voltou para casa naquela noite mais leve, como se tivesse cumprido uma tarefa necessária. Mas a sua necessidade não era salvar, era encurtar o caminho. Para ele, a morte era apenas um check-in rápido para um destino inevitável. Um destino que ele tinha prazer em agilizar. Se havia compaixão em seu ofício, ela estava enterrada junto com os pacientes que ainda respiravam. Essa não foi a primeira vez, nem seria a última. Mas o caso de Anselmo abriu rachaduras nas paredes de silêncio que protegiam o médico. Pequenas histórias começaram a escapar nas conversas de taberna. Velórios apressados, corpos ainda quentes sendo fechados em caixões. Familiares que juravam ter sentido o defunto apertar suas mãos na despedida. Coincidência? Talvez. Mas coincidências demais começam a cheirar como cadáver. A autoridade do médico vinha de um truque antigo. Falar com tanta certeza que ninguém ousava duvidar. Na Idade Média, isso valia mais que qualquer diploma. A palavra médico era quase mágica.
E mágica, como sabemos, é um ótimo disfarce para truques sujos. E ele usava isso como quem usa um bisturi, com precisão e frieza. Se você acha que essa história já é perturbadora, espere até ver o que acontecia quando o doente ainda conversava. Mas o médico já providenciava a cova. Não era pressa de matar, era pressa de terminar o expediente. E na cabeça dele, a morte era apenas uma forma de economizar tempo. Algo que, ironicamente, ninguém mais teria. O caso de Anselmo se tornou o sussurro constante nos becos da aldeia. Alguns juravam ter visto a sombra do médico rondando o cemitério à noite, como se estivesse checando seu trabalho. Outros diziam que ele anotava nomes numa pequena lista antes mesmo dos pacientes morrerem. E quando seu nome entrava nessa lista, era só questão de dias. Agora me diga, se fosse o seu nome naquela lista, o que você faria? Correria? Rezaria? Ou tentaria negociar com o homem que sabia exatamente quando e onde você iria parar? Responde aí nos comentários, mas tenta não tossir enquanto escreve. Dias depois do funeral de Anselmo, um pescador jurou ter visto algo impossível. Ao atravessar a estrada que levava ao cemitério, ele percebeu um vulto cambaleando na neblina. A figura estava coberta de terra, o rosto arranhado, os lábios rachados e um olhar vazio. Era como se tivesse saído diretamente de um pesadelo, ou de uma cova. O pescador deixou cair a rede e correu. Não para ajudar, mas para fugir. O boato correu mais rápido que a maré alta. Na taberna, diziam que o morto tinha voltado para casa, tropeçando até a porta antes de desmaiar para sempre. Outros garantiam que era apenas um bêbado enlameado. Mas havia um detalhe que ninguém conseguia explicar. A roupa que ele vestia era a mesma do velório, incluindo o lenço bordado que a viúva colocara em suas mãos. Detalhes que não se inventam quando o medo é verdadeiro. A notícia chegou aos ouvidos do médico, que reagiu com aquele sorriso entortado de quem já se cansou de negar boatos. Impossível, disse ele, limpando as mãos com um pano, como se lavasse não a sujeira, mas qualquer rastro de culpa. E como sempre, seu tom de voz era tão definitivo que muitos preferiram acreditar nele. A confiança no médico ainda resistia, mas começava a rachar. Essa rachadura se alargou quando alguns aldeões começaram a fazer contas. Nos últimos meses, os funerais tinham se multiplicado. A epidemia justificava parte disso, é claro, mas havia um padrão. Todos os mortos passavam pelas mãos do mesmo homem. E todos eram diagnosticados com uma rapidez que não deixava espaço para milagres ou segundas opiniões. Como um juiz impaciente num tribunal sem defesa. O coveiro mais jovem, recém-contratado, passou a observar de perto. Ele reparou que o médico tinha um hábito estranho. Antes de declarar a morte, aproximava o ouvido da boca do paciente, ficava alguns segundos imóvel, e depois se afastava com um suspiro. Não era para confirmar a respiração, mas para decidir se aquele sopro valia mais do que um turno de trabalho a menos. Foi esse mesmo coveiro que começou a notar covas mal fechadas, como se alguém tivesse tentado sair. E mais. Às vezes, no silêncio da madrugada, o vento trazia sons abafados vindos do lado do cemitério. Sons que pareciam choro, ou talvez risos, difícil dizer. A neblina distorcia tudo. Mas ele sabia que aquilo não era normal. E que, se continuasse calado, logo seria sua vez de ouvir a pá trabalhando por cima da própria cabeça. O pescador que viu o retorno de Anselmo não voltou mais ao cemitério. Disse que naquela noite, enquanto corria, ouviu passos atrás dele. Pesados, arrastados, como quem carregava não só o próprio corpo, mas o peso da terra inteira nas costas. Jurou que, ao olhar para trás, viu o médico parado na beira da estrada, segurando uma pá, imóvel, como se esperasse alguma coisa. Mas, na versão oficial, nada disso aconteceu. O médico manteve sua agenda, fez visitas, diagnosticou mortes, e cada uma delas era selada com a mesma frase: ele já está em paz. Uma paz que, para alguns, soava mais como silêncio forçado do que descanso eterno. As famílias enlutadas se consolavam como podiam, repetindo para si mesmas que era melhor assim. Porque acreditar na verdade seria enlouquecedor. Com o tempo, o boato do retorno virou história de assombração para assustar crianças. Mas, como toda boa lenda, havia um fundo de verdade.
E esse fundo estava a 2 metros de profundidade, com marcas de unhas na madeira e dentes quebrados pelo esforço de tentar respirar. O tipo de detalhe que a história oficial nunca conta, mas que a terra, se pudesse falar, gritaria. A aldeia estava dividida. Metade ainda acreditava no médico, metade já o temia. E como em qualquer boa tragédia, essa tensão seria o combustível para a próxima cena de horror. Porque quando o medo se mistura com a confiança, as pessoas deixam que monstros usem jalecos brancos. E esse monstro ainda tinha muitos diagnósticos para dar. Enquanto isso, uma nova vítima surgia no horizonte. Jovem, saudável. Até que um simples desmaio colocou seu nome na lista do médico. E, como a história já nos ensinou, quando seu nome entra nessa lista, o relógio começa a contar para trás. Você sabe o final. Ele sabe o final. Só a vítima acredita que ainda há tempo. E você? Ficaria sozinho numa sala com alguém que decide o valor da sua última respiração? Ou chamaria reforços antes que ele pegasse a pá? O vestido branco estava coberto de terra. O véu, rasgado, pendia sobre o rosto pálido. Ela não tinha flores nas mãos, apenas marcas de unha e pele dilacerada. O cortejo nupcial, que deveria ser o dia mais feliz da aldeia, tinha se transformado no funeral mais comentado do ano. O médico declarou a morte no próprio altar, e antes que o sol se pusesse, a noiva estava enterrada. Mas naquela noite, o cemitério ganhou um coro de gritos abafados que fez até os lobos se calarem. O nome dela era Isolda. 22 anos, saúde de ferro e um sorriso que iluminava a feira toda vez que passava. No dia do casamento, um desmaio súbito interrompeu a cerimônia. O médico, que por coincidência ou hábito estava presente, não perdeu tempo. Aproximou-se, tocou-lhe o pulso por alguns segundos e decretou. Ela se foi. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o olhar satisfeito dele. Os convidados mal tiveram tempo de processar a notícia. Enquanto alguns tentavam socorrer, o médico organizava discretamente o transporte para o cemitério. Não houve velório prolongado, nem despedidas formais. Apenas um cortejo apressado, como se a pressa fosse sinal de respeito. E mais uma vez, ninguém questionou. Afinal, questionar o médico era como desafiar a própria morte. O que ninguém sabia era que Isolda estava em estado de catalepsia. A respiração lenta, quase invisível, enganara muitos antes. Mas nas mãos dele não era engano, era oportunidade. Talvez ele já tivesse visto aquele olhar vazio antes, e por isso não se deu ao trabalho de esperar. Talvez fosse só o vício em controlar o final da história de todo mundo. À noite, o cemitério ficou mais frio do que o normal. O vento carregava um som seco e repetitivo, como batidas fracas na madeira. O coveiro jovem hesitou, mas lembrou-se das ordens claras: nunca reabrir uma cova sem a permissão do médico. E como todo mundo sabia, essa permissão nunca viria. Então ele voltou para casa, tentando ignorar o fato de que os sons continuaram até o amanhecer. Na manhã seguinte, a terra do túmulo estava levemente afundada, como se tivesse cedido para dentro. Quem passou por ali se benzeu, outros aceleraram o passo. A aldeia murmurava, mas sempre em voz baixa, porque falar sobre isso era quase como chamar a atenção dele, e ninguém queria ver seu próprio nome entrar na lista. O noivo de Isolda não suportou a dor. Contam que ele passava noites sentado na beira do cemitério, como se esperasse vê-la sair dali. Em uma dessas noites, jurou ouvir seu nome sussurrado debaixo da terra. Dias depois, desapareceu sem deixar rastro. O médico, claro, disse que a tristeza o consumiu. A frase já parecia pronta, como um diagnóstico sem necessidade de exame. Na taberna, começaram as apostas veladas sobre quem seria o próximo. Não era mais questão de saúde, e sim de azar. Um tropeço na rua, uma febre leve, qualquer coisa podia chamar a atenção do médico. E, uma vez que ele colocava os olhos em você, era como um contrato invisível. A assinatura? Sua própria respiração. O caso de Isolda marcou a primeira vez que parte da aldeia começou a se organizar. Não para enfrentá-lo diretamente, ninguém era louco o bastante para isso, mas para vigiar de longe, registrar datas, anotar detalhes. Era como caçar um predador sem deixá-lo perceber que estava sendo caçado. Um jogo perigoso, onde a menor distração podia significar a diferença entre testemunhar e protagonizar o próximo enterro. As histórias começaram a se misturar.
Alguns diziam que Isolda ainda rondava o vilarejo, o vestido branco agora manchado de barro, aparecendo na beira da estrada em noites de lua minguante. Outros garantiam que era invenção para assustar crianças, mas todos concordavam numa coisa. Depois dela, ninguém mais olhou para o médico da mesma forma. Essa mudança silenciosa no olhar da aldeia seria o início de algo maior. Porque, quando o medo perde o monopólio da crença, ele dá espaço para a raiva. E a raiva, ao contrário do que muitos pensam, é muito mais paciente do que a morte. E é aqui que conhecemos a história de alguém que tentou confrontá-lo, e pagou caro por isso. Encontraram o corpo dele jogado na beira da estrada, com as mãos cobertas de terra seca e os olhos abertos como se ainda estivessem olhando para algo que não devia ter visto. Era o coveiro mais antigo da aldeia, um homem que conhecia cada túmulo pelo nome e sabia contar histórias de quem estava lá dentro como se fossem velhos amigos. Mas naquela noite, ele não voltou para casa. E a única pista era o túmulo recém-aberto que ficou para trás. Dias antes, ele havia comentado que algo estava errado. Ao fechar uma cova, sentiu resistência vinda de dentro, como se a terra não quisesse ceder. Encostou o ouvido e jurou ouvir batidas. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas dessa vez ele decidiu agir. Esperou anoitecer, voltou com uma pá e começou a escavar. Cada palada era um golpe contra o silêncio mortal que o médico tentava manter. Quando finalmente alcançou a tampa, o cheiro de madeira úmida e respiração presa escapou como um grito invisível. Ele abriu e encontrou uma mulher, ainda viva, com os olhos arregalados de terror. Não teve tempo de entender, apenas a puxou para fora, tremendo. Mas mal deram 2 passos e uma sombra se projetou à frente deles, segurando uma pá com firmeza. O médico estava ali, imóvel, como se os esperasse. O que aconteceu depois virou lenda, porque só um dos 3 sobreviveu para contar, e não foi a mulher. Ela desapareceu como se nunca tivesse existido, e o coveiro foi encontrado dias depois, no estado em que a aldeia o viu. A versão oficial? Acidente. Ele teria tropeçado na estrada e batido a cabeça. Uma explicação tão absurda que só convenceu quem queria desesperadamente continuar acreditando na segurança daquela rotina. O enterro do coveiro foi rápido, quase frio. Poucos compareceram, talvez por medo, talvez por vergonha de não terem feito nada. O médico, irônico, fez questão de elogiar o compromisso dele com o descanso eterno. Frase que, para quem conhecia as entrelinhas, soava mais como um recado. Ninguém atrapalha meu trabalho. A partir daí, ninguém mais ousou se aproximar de um túmulo à noite. O cemitério, que já era um lugar de silêncio, ganhou um novo tipo de vazio. O vazio da vigilância ausente. O médico andava por lá como dono, inspecionando fileiras de cruzes como quem conta o estoque. Cada nova cova parecia um troféu. Mesmo assim, a morte do coveiro não apagou as suspeitas. Pelo contrário, acendeu uma paranoia coletiva. As pessoas passaram a vigiar seus doentes com mais cuidado, evitando deixar o médico sozinho com eles. Mas, de forma quase cínica, isso só aumentava o prestígio dele. Vejam como todos querem minha atenção. A frase saía de sua boca com um sorriso lento e calculado. Os mais velhos diziam que o coveiro tinha desenterrado a verdade e pago o preço. Os mais jovens contavam a história como aviso. Nunca mexa naquilo que o médico já marcou como terminado. Porque de alguma forma, ele sempre sabia quando alguém estava prestes a se intrometer, e cuidava para que não houvesse reincidência. As crianças, claro, transformaram o episódio em brincadeira macabra. Batiam 3 vezes numa tampa de madeira improvisada e gritavam, "Tá vivo!" antes de sair correndo. Mas até nas brincadeiras, havia algo de verdadeiro. 3 batidas. Era sempre esse o sinal. A aldeia continuava vivendo, mas agora com um peso no ar. Não era só medo do médico, era a sensação de que cada um poderia ser o próximo. E como todo predador sabe, o medo coletivo é a melhor camuflagem. Ele já não precisava correr atrás. As vítimas vinham até ele, com febre, com tosse ou apenas com azar. E azar foi exatamente o que caiu sobre a família que você vai conhecer a seguir. Uma família que aprendeu da pior forma que quando o médico dizia, "Descanse em paz", não era metáfora. O sol mal tinha nascido quando a vizinhança notou que a casa estava silenciosa demais. Era estranho, porque naquela família sempre havia barulho. Crianças correndo, panela batendo, cachorro latindo.
Naquela manhã, nada. A porta estava entreaberta, como se tivesse sido deixada assim às pressas. Lá dentro, 3 corpos cobertos por lençóis. E debaixo do terceiro lençol, o som quase imperceptível de uma respiração fraca. Tudo começou com a mãe, que adoeceu numa noite de inverno. Febre alta, delírios, aquela aparência que já fazia as pessoas se despedirem com os olhos. O médico foi chamado e, em vez de examinar a família inteira, focou na mulher. Tocou-lhe o pulso, observou-a como se fosse um experimento e decretou: ela se foi. Mas, para evitar sofrimento, sugeriu que examinassem todos. E o diagnóstico veio rápido para os outros 2. Ninguém percebeu a pressa incomum com que ele pediu para preparar 3 caixões. Nem estranharam que o cortejo fosse marcado para o mesmo dia. O clima de pânico fez todos aceitarem sua palavra como sentença. Afinal, quem iria desconfiar de um homem que usava a morte com tanta naturalidade, como se fosse apenas mais um detalhe da rotina? O problema é que um dos mortos não estava morto. Era o filho mais novo, um garoto de 12 anos, que havia apenas desmaiado de exaustão. A respiração lenta enganou os olhos apressados. Ou talvez fosse exatamente o que o médico queria. Ao invés de dar água, deu instruções para a carpintaria. Ao invés de esperar, apressou o coveiro. Naquele dia, o enterro foi diferente. O médico não apenas acompanhou, como ficou até o último punhado de terra. Os presentes notaram como ele observava cada movimento, como se quisesse garantir que nada escapasse. O vento frio cortava o rosto, mas ele parecia confortável, com as mãos firmes no cabo da pá. Na manhã seguinte, um vizinho ouviu um barulho na direção do cemitério. Era como madeira cedendo sob pressão, seguida por um gemido rouco. Ao chegar perto, viu a terra de um dos túmulos recém-fechados levemente remexida. Correu para chamar ajuda, mas quando voltou, encontrou o médico sozinho, sentado sobre a cova, fumando calmamente. O barulho havia cessado. A versão oficial foi rápida e limpa. A gripe foi fulminante. Mas nos bastidores, a história se espalhou de forma sussurrada, carregada de medo. Muitos começaram a trancar portas à noite, não para evitar ladrões, mas para evitar visitas inesperadas com estetoscópio e pá. Era um novo tipo de terror, mais silencioso, mais íntimo, e por isso mesmo, mais difícil de combater. Os sobreviventes da aldeia aprenderam uma lição. Quando o médico aparecia com um olhar preocupado, significava que já era tarde demais. Ele não trazia remédio, trazia sentença. E essa sentença era cumprida com a precisão de um carrasco, que conhecia todos os atalhos para o cemitério. Curiosamente, os casos aumentaram nas semanas seguintes, como se uma onda invisível tivesse varrido a aldeia, levando embora pessoas de todas as idades. A cada enterro, o médico era elogiado pela rapidez em lidar com a tragédia. E cada elogio era como um aplauso para um ator que já sabia de cor seu papel. O medo agora era tão grande que ninguém ousava examinar um corpo depois dele. Era como se o toque do médico fosse uma assinatura que selava qualquer possibilidade de retorno. E, no entanto, rumores começaram a surgir de que alguns mortos tinham sido vistos, andando. Mas quem ousaria confirmar? E é aí que entra a história de um desses rumores. Um homem que, contra todas as probabilidades, conseguiu voltar do próprio enterro. E o que ele viu lá dentro mudou tudo. Ele apareceu no meio da feira, coberto de terra, com o olhar perdido e a voz reduzida a um sussurro rouco. Caminhava como se o chão fosse instável, tropeçando entre barracas enquanto as pessoas recuavam. Alguns gritaram, "Fantasma!" Outros correram para chamar o padre. Mas não era espírito algum. Era um homem vivo, recém-saído de sua própria cova. E a primeira palavra que conseguiu dizer foi: escuro. Seu nome era Bartolomeu, um lavrador que todos conheciam por sua força e resistência. Ninguém imaginava que uma simples queda de cavalo poderia colocá-lo à beira da morte. Mas bastou o médico encostar 2 dedos em seu pescoço e franzir a testa para selar o destino. Sem reação, é melhor enterrá-lo antes que o corpo comece a inchar. Essa frase, dita com a frieza de quem comenta sobre o tempo, foi o passaporte de Bartolomeu para o subsolo. O enterro foi apressado, como sempre. Familiares chorando, coveiro cumprindo ordens e o médico supervisionando com aquele olhar de dono do momento.
Bartolomeu, preso no escuro, acordou com a primeira pá de terra. O ar rarefeito entrou nos pulmões junto com a compreensão brutal. Ainda estava vivo. Tentou gritar, mas a garganta seca só produziu sons que pareciam se afogar na madeira. As horas seguintes foram um borrão de pânico. As batidas na tampa deixaram as mãos em carne viva. A escuridão não era apenas ausência de luz, mas presença constante de algo que parecia comprimir cada centímetro do seu corpo. O cheiro de madeira úmida se misturava ao de suor e medo. A única companhia era o som distante de passos acima da terra, passos que se afastavam. O que salvou Bartolomeu foi uma tempestade. A chuva forte alagou parte do cemitério, enfraquecendo a terra sobre seu túmulo. Ele conseguiu empurrar a tampa com esforço sobre-humano, emergindo como um espectro enlameado. Seguiu a estrada de volta à aldeia, cada passo mais doloroso que o anterior, até chegar à feira, onde desabou entre gritos e rezas. O médico foi chamado imediatamente. Quando chegou e viu Bartolomeu ainda respirando, não demonstrou surpresa. Apenas inclinou a cabeça, observou como se fosse um fenômeno interessante e disse: milagre. Uma palavra seca, jogada ao ar, como quem comenta uma coincidência banal. Ninguém sabia se ele realmente acreditava nisso ou se já calculava o próximo movimento. O retorno de Bartolomeu abalou a aldeia. Pela primeira vez, havia uma prova viva de que o médico errava, ou pior, de que errava de propósito. Mas mesmo assim, muitos ainda tinham medo de acusá-lo. Afinal, Bartolomeu estava vivo, mas visivelmente quebrado. Não apenas fisicamente, mas na alma. A luz nos olhos dele havia desaparecido. As autoridades locais foram chamadas, mas a investigação foi uma piada. Sem testemunhas credíveis, e com a palavra do médico pesando mais que a de um lavrador traumatizado, o caso foi arquivado em dias. Oficialmente, Bartolomeu havia sido enterrado por engano, e o médico lamentava profundamente o ocorrido. Lamentava com um sorriso tão frio que poderia congelar um rio. Depois disso, Bartolomeu mudou-se para longe. Alguns dizem que foi para escapar do médico, outros afirmam que foi para fugir da própria memória. Mas, antes de ir, deixou um aviso gravado na madeira da porta de sua antiga casa. Ele não cura, ele coleciona. Uma frase que ninguém ousava ler em voz alta, mas que todos entendiam. O impacto dessa sobrevivência foi silencioso, mas profundo. As famílias começaram a vigiar não apenas os doentes, mas também os saudáveis, como se qualquer um pudesse ser o próximo a partir cedo demais. A confiança, antes cega, agora estava ferida. E feridas, como sabemos, às vezes cicatrizam, mas outras vezes infeccionam. E foi justamente numa dessas feridas abertas que a próxima história começou a sangrar. A de um inverno em que a morte parecia mais impaciente do que nunca, e o médico mais ocupado do que jamais estivera. As campanas da igreja não paravam. A cada hora, um novo sino. A cada sino, uma nova cova. A neve cobria tudo de branco. Mas sob a superfície, o solo estava remexido como um tabuleiro de xadrez, em plena partida. E no centro dessa temporada de mortes, o médico caminhava com passos calmos, como se fosse o único que sabia a ordem das peças. Naquele inverno, ninguém adoecia e se recuperava. Quem adoecia, sumia. Tudo começou com uma onda de febres. As casas, fechadas para o frio, se transformaram em câmaras abafadas onde o ar doente circulava sem saída. As famílias chamavam o médico, e ele chegava sempre com a mesma expressão, a de quem já veio não para salvar, mas para se despedir. Observava, tocava e em menos de 1 minuto dava o veredito. Sem chance. O mais assustador não era a rapidez, mas a pontualidade. O médico aparecia quase como se soubesse exatamente quando a febre subiria. E de alguma forma, parecia sempre coincidência que ele estivesse por perto quando alguém dava o último suspiro. Ou quando ele decidia que o suspiro já tinha acabado. A eficiência, dizem, é uma virtude. Mas naquele caso, era um aviso. As covas se acumulavam mais rápido que a lenha para os fornos. O coveiro jovem trabalhava até a exaustão, abrindo buracos na neve com as mãos cobertas de feridas. E mesmo assim, às vezes mal dava tempo de fechar uma cova antes que outra fosse requisitada. Era como se a morte tivesse feito um contrato de exclusividade com aquele médico. As famílias começaram a ficar paranoicas.
Algumas tentavam esconder os doentes para evitar a visita fatal, mas de nada adiantava. Ele descobria, sempre descobria. E aparecia com aquele jaleco gasto, como um presságio de que a neve logo teria mais um peso para carregar. Era impossível trancar a morte do lado de fora quando ela batia à porta vestida de médico. Os relatos mais sombrios vinham daqueles que viviam perto do cemitério. Durante a noite, era possível ver sombras se movendo entre as cruzes, mesmo quando não havia enterro marcado. Alguns diziam que era o médico verificando se tudo estava em ordem. Outros acreditavam que ele estava, na verdade, ouvindo, para saber se havia algum som indesejado vindo de dentro. Em uma noite particularmente fria, uma família jurou ter ouvido um grito vindo do Campo Santo. Um som longo, desesperado, cortado abruptamente, como se alguém tivesse tapado a boca de quem gritava. O médico, questionado no dia seguinte, respondeu com ironia: "O frio engana os ouvidos, às vezes o vento chora." Ninguém riu. O mais cruel era o ritmo. Não havia tempo para luto, apenas para seguir em frente. As pessoas começaram a enterrar seus mortos quase em silêncio, com medo de atrair atenção. As velas acesas nos funerais eram apagadas rápido, como se a luz pudesse chamar algo pior. E o médico, com sua postura quase solene, parecia se alimentar desse silêncio. Alguns começaram a perceber que nem todos os mortos estavam prontos. Rostos ainda quentes, músculos que não tinham enrijecido. Mas quem ousaria dizer? No inverno, até as palavras morrem congeladas antes de sair da boca. E ele sabia disso. O frio era seu cúmplice perfeito. Dizem que esse foi o inverno mais lucrativo para o cemitério. Não por coincidência, foi também o mais tranquilo para o médico. Nenhuma discussão, nenhuma acusação. Apenas neve, silêncio e a pá trabalhando sob a luz pálida da lua. E ele, no centro de tudo, como maestro de uma orquestra de respirações interrompidas. Mas todo maestro, cedo ou tarde, comete um erro que desafina a música. E no caso dele, o erro veio na forma de uma paciente que se recusou a morrer, mesmo quando já estava sob a terra. Quando abriram o caixão, ela estava com a boca cheia de barro, os dentes rangendo como se mastigasse a própria morte. Os olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de esforço. Mesmo assim, respirava. Fraco, irregular, mas respirava. A cena fez dois homens largarem a tampa e recuar. Não era um milagre, era uma falha. E o culpado estava ali, a poucos metros, segurando a pá como se fosse parte de seu corpo. O nome dela era Beatriz, e sua história começou como tantas outras. Uma febre alta, calafrios e o chamado apressado ao médico. Ele chegou com sua postura ensaiada, olhou-a por menos de um minuto e decretou: "Não vai passar da noite." A família chorou, mas não questionou. Em tempos assim, a palavra dele valia mais que qualquer esperança. O que ninguém percebeu foi o quanto ele acelerou o processo. Em vez de recomendar descanso ou remédio, mandou preparar o corpo ainda antes do pôr do sol. A desculpa era o frio. Melhor enterrar logo, para não congelar dentro de casa. Uma frase tão prática que até parecia lógica, se não fosse mortal. Beatriz, porém, não estava pronta para desistir. O corpo fraco, sim, mas a mente ainda agarrada à vida com unhas e dentes. Literalmente. Dentro do caixão, cada respiração era uma batalha. Tentou gritar, mas a garganta seca transformou tudo em gemidos abafados. A terra começou a cair, pesada, cortando o pouco ar que restava. O que salvou Beatriz foi um acidente. Durante a madrugada, cães vadios invadiram o cemitério e começaram a cavar um dos túmulos recém-fechados. O barulho acordou o coveiro jovem, que correu para espantar os animais. Ao ver a terra remexida, decidiu abrir, e lá estava ela, cuspindo barro e ar ao mesmo tempo, como se cada respiração fosse uma vitória. O médico chegou minutos depois, olhou a cena e, por um instante, o rosto dele pareceu perder a cor. Mas se recompôs rápido, dizendo: "Casos assim são raros. Melhor levá-la para casa." Não houve pedido de desculpas, nem explicações. Apenas aquela frase gelada que deixava claro que ele não via aquilo como um erro, mas como um imprevisto inconveniente. Beatriz se recuperou lentamente, mas nunca falou muito sobre o que sentiu lá dentro. Alguns dizem que era medo de que o médico voltasse para corrigir a situação. Outros acham que ela sabia mais do que dizia.
O certo é que depois desse dia, passou a evitar sair sozinha, e sempre trancava portas e janelas antes de dormir. A aldeia, por outro lado, reagiu com um misto de alívio e desconforto. Por um lado, havia uma sobrevivente, prova de que nem tudo terminava na cova. Por outro, era impossível ignorar que a única razão para Beatriz ter passado por aquilo era a pressa do próprio médico. E isso tornava a história menos sobre milagre e mais sobre controle. O boato se espalhou. A mulher que cuspiu terra virou quase um título. Crianças repetiam o apelido como piada, mas os adultos o diziam com cautela, olhando por cima do ombro. Porque a cada repetição, o médico parecia ouvir e anotar mentalmente. A presença dele começou a incomodar mais que nunca. Não importava se estava no mercado, na igreja ou na estrada. Quando passava, as conversas paravam. A confiança antiga havia se transformado em vigilância silenciosa. E ele percebia. E não gostava. Foi nessa atmosfera de tensão crescente que uma nova vítima surgiu. Só que, desta vez, não era uma camponesa ou um doente qualquer. Era alguém que poderia finalmente ter poder para confrontá-lo. O sino dobrou, mas o caixão não desceu. No centro da praça, diante de toda a aldeia, um homem alto, de roupas limpas e postura imponente, olhava fixamente para o médico. "Se me enterrar, vai ter que me matar primeiro", disse, com voz calma e clara o suficiente para gelar o ar. A multidão prendeu a respiração. Aquilo não era coragem comum, era desafio declarado. O homem se chamava Dom Inácio, um mercador influente que controlava boa parte do comércio de grãos na região. Não era amado, mas era respeitado. E mais importante, temido por muita gente, menos pelo médico. Quando uma súbita doença o deixou acamado, as más línguas já murmuravam que ele havia entrado na lista. O médico chegou pontual, como sempre. Aproximou-se da cama de Inácio, tocou-lhe o pulso, observou os olhos e, em menos de 30 segundos, anunciou: "Ele não volta." A família se entreolhou, chocada, mas antes que pudessem reagir, Inácio, com um esforço quase teatral, abriu os olhos e disse: "Volto sim." A sala inteira ficou em silêncio. A tensão era palpável. O médico, acostumado a decretar sem contestação, encontrou um paciente que se recusava a obedecer ao roteiro. E pior, um paciente com dinheiro e influência suficientes para fazer barulho. O que começou como uma consulta virou um duelo silencioso. Um testamento de quem tinha mais controle. O homem que vendia comida ou o homem que vendia diagnósticos. Inácio não se limitou a sobreviver. Mandou espalhar pela aldeia que estava vivo e que o médico havia se precipitado. Não falou em tentativa de homicídio, mas deixou a insinuação no ar como uma faca apoiada na mesa. E essa faca cortou fundo na autoridade que o médico mantinha até então. Os dois começaram uma guerra fria de olhares e palavras. O médico visitava pacientes com ainda mais rapidez, como se quisesse mostrar que nada havia mudado. Inácio, por sua vez, aparecia em público com frequência, mesmo debilitado, apenas para provar que estava respirando, e para lembrar a todos que a sentença do médico não era infalível. O clima dividiu a aldeia. Parte ainda confiava no médico. Parte começava a ver nele um perigo real. E como em qualquer disputa de poder, bastava um erro para desequilibrar tudo. Esse erro viria rápido, e seria caro. Numa noite chuvosa, Inácio foi visto entrando sozinho na igreja, provavelmente para rezar. Não saiu mais. Na manhã seguinte, encontraram-no deitado diante do altar, sem vida. O médico declarou morte natural, mas ninguém acreditou completamente. O fato de o corpo ter sido enterrado poucas horas depois apenas aumentou as suspeitas. Aqueles que ousaram questionar receberam olhares frios e respostas evasivas. E no fundo, todos sabiam que o desafio de Inácio havia sido respondido, à moda do médico. Quem ousava enfrentá-lo pagava. E pagava rápido. O silêncio que se seguiu foi pesado. Já não se tratava apenas de medo, mas de uma certeza incômoda. Enquanto o médico andasse livre, cada respiração da aldeia estava sob contrato não assinado. Um contrato que ele podia encerrar a qualquer momento. Mas, como todo predador, ele acabaria subestimando a presa errada. E essa presa viria na forma de alguém com nada a perder e uma única missão: expor o que ele realmente fazia. Encontraram-na ajoelhada no meio do cemitério, com as mãos cobertas de barro e as unhas quebradas até a carne. À sua frente, 3 caixões abertos,
alinhados como um macabro inventário. Em cada um corpo com sinais de que a morte não havia chegado naturalmente. Os olhos da mulher ardiam de raiva e sal, misto de choro e frio. Ela não gritava, não precisava. A imagem falava sozinha e acusava. O nome dela era Madalena. Viúva há 2 anos, perdeu o filho mais velho no último inverno. A causa oficial, pneumonia. Mas Madalena nunca engoliu essa versão. Jurava que na última vez que o viu, ele ainda respirava. Desde então, passou a observar o médico com atenção de predadora. Cada gesto, cada olhar, cada visita noturna ao cemitério era registrado na memória como prova silenciosa. A oportunidade veio numa noite sem lua, quando ela viu o médico sair de casa carregando a pá. Seguiu-o à distância, pisando leve na neve. O destino, claro, era o Campo Santo. Ela o observou parar diante de um túmulo recente, inclinar-se, tocar a terra como quem sente um pulso invisível e depois sorrir de um jeito que fez o sangue dela gelar. Madalena esperou o homem ir embora antes de agir. Sozinha começou a cavar. As mãos doíam, mas a raiva mantinha o ritmo. Quando abriu a primeira tampa, encontrou uma jovem com as unhas cravadas na madeira, marcas de luta ainda frescas. Era a prova que sempre soube existir, e não havia só uma. As horas seguintes foram um delírio febril. Ela abriu 2 outros caixões, todos com sinais semelhantes. Corpos que não pareciam ter descansado, mas sim lutado até o último segundo. Para Madalena, cada descoberta era como arrancar um segredo da boca fechada da terra. Para o resto da aldeia, quando soubessem, seria como acordar de um pesadelo para entrar em outro. Mas antes que pudesse chamar alguém, uma sombra interrompeu o silêncio. O médico estava de volta, parado na beira do buraco, observando-a com aquela calma antinatural. Curiosa, não é? Disse ele, como se falassem sobre o clima. Madalena, mesmo tremendo, sustentou o olhar. Não respondeu. Apenas se levantou, como se a sua própria postura fosse uma acusação. Ele se aproximou devagar, mas não tentou impedi-la. Talvez porque soubesse que, mesmo com provas, ninguém acreditaria nela. Talvez porque já tivesse planejado o próximo passo. O tipo de homem que enterra vivos sabe que também pode enterrar verdades. E isso, para ele, era só mais um serviço. Madalena saiu dali decidida a falar. Passou a noite limpando as mãos, como se quisesse tirar o cheiro da terra e do medo. Ao amanhecer, foi de casa em casa, contando o que viu. Alguns a ouviram com atenção, outros fecharam a porta antes que ela terminasse. A verdade, afinal, é incômoda e perigosa. A notícia se espalhou, mas não como ela esperava. Em vez de revolta, encontrou silêncio. Um silêncio pesado, de gente que prefere conviver com o monstro do que provocar sua fome. Ela entendeu, tarde demais, que o maior aliado do médico não era a ignorância. Era o conformismo. Ainda assim, algo mudou. Pela primeira vez, o médico sabia que alguém tinha visto tudo. E Madalena sabia que ele sabia. A tensão entre os dois não seria esquecida. E como qualquer tensão mal resolvida, acabaria explodindo. E a explosão viria na forma de uma morte tão pública, tão descarada, que até os cúmplices involuntários teriam dificuldade para fingir que não viram. A feira estava lotada quando ele caiu. Um corpo alto, mãos abertas, a boca tentando buscar ar como peixe fora d'água. Ao lado, o médico se ajoelhou com a calma de quem não se apressa nem para salvar, nem para perder alguém. Observou, encostou 2 dedos no pescoço e anunciou: acabou. Mas não havia pressa em retirar o corpo. Queria que todos vissem. Queria transformar a morte em espetáculo. O morto era Álvaro, um ferreiro conhecido por sua força quase lendária. Horas antes, estava vendendo ferramentas, rindo alto e discutindo o preço com clientes. Não havia sinais de doença. Por isso, quando ele desabou, o choque foi imediato. Pessoas correram, tentaram ajudar, mas o médico chegou como quem assume o controle de uma peça cujo final já está escrito. A multidão observava em silêncio. Alguns esperavam uma tentativa de reanimação. Outros já sabiam que isso não viria. O médico, com seu olhar frio, parecia medir cada segundo antes de declarar oficialmente a morte. Era como um diretor esperando o momento exato de derrubar a cortina. Madalena estava lá, e viu mais do que todos. Viu o jeito como o médico observava o corpo, não procurando sinais de vida,
mas confirmando que o sopro estava fraco o suficiente para justificar seu veredito. Viu também como ele segurou discretamente o queixo de Álvaro, fechando-lhe a boca, não para dar dignidade, mas para calar qualquer protesto final. Quando o médico anunciou o óbito, não houve questionamento. A autoridade dele ainda era grande, e a inércia coletiva ainda maior. O corpo foi colocado numa carroça improvisada e levado para o cemitério antes mesmo do fim da feira. À pressa, como sempre, travestida de cuidado. Mas desta vez, Madalena seguiu. E não estava sozinha. 2 jovens, desconfiados desde a história dos caixões abertos, decidiram acompanhá-la. Ficaram escondidos atrás de um muro, observando cada movimento no enterro de Álvaro. Viram o médico dispensar o coveiro antes da hora e terminar ele mesmo de fechar a cova. O que aconteceu a seguir foi rápido e silencioso. Enquanto a última pá de terra caía, um som abafado escapou do chão. Não era vento, nem animal. Era humano. Madalena olhou para os jovens e viu nos olhos deles o mesmo horror que sentia. E nesse momento, o médico levantou o rosto e os viu. Ele não disse nada, apenas sorriu, um sorriso curto, quase imperceptível, e saiu caminhando com a pá no ombro. O recado estava dado. Ele sabia que havia testemunhas, mas não se importava. Ou talvez soubesse que, mesmo com testemunhas, nada mudaria. De volta à aldeia, os jovens queriam contar o que viram, mas Madalena os deteve. Não agora, não assim. Ela sabia que denunciar sem provas mais sólidas seria suicídio. E se o médico já tinha marcado o nome deles na lista, a contagem regressiva tinha começado. O funeral de Álvaro foi o mais comentado do ano. Não pelo homem, mas pelo que pairava no ar. A sensação de que, dessa vez, a morte não tinha sido obra de doença, destino ou azar. Era escolha. E escolhas podem ser repetidas. Essa percepção abriria caminho para o episódio mais arriscado da história. Um plano para flagrar o médico em ação. Mas, como todo plano ousado, ele carregava um risco letal. E a garantia de que nem todos voltariam para contar. A vela tremulava sobre a mesa quando o mapa foi aberto. Não era um mapa de ruas ou estradas, mas do cemitério. Cada cova marcada, cada data anotada com precisão. Ao redor, 3 rostos sérios. Madalena, os 2 jovens da feira e um velho caçador que conhecia todos os cantos da aldeia. A decisão estava tomada. Eles iam pegar o médico no ato. E, se possível, salvar alguém antes que fosse tarde. O plano era simples no papel e suicida na prática. Eles sabiam que ele agia principalmente à noite, quando a vila dormia e a lua era apenas um fiapo no céu. O velho caçador ficaria de vigia. Os jovens seguiriam de perto, e Madalena ficaria na entrada do cemitério, pronta para interceptar qualquer movimentação suspeita. Simples. Mas nada envolvendo aquele homem era simples. Tudo começou com a escolha da isca. Não podiam inventar uma morte, mas podiam vigiar de perto alguém que estivesse na mira dele. O alvo escolhido foi um ancião que adoecera dias antes. O médico já havia feito sua visita e soltado a frase que todos temiam: "Preparem-se." Era questão de tempo até que tentasse encurtar o processo. Na noite marcada, o frio parecia cortar a pele. O caçador, escondido entre as árvores, segurava o fôlego para não deixar a respiração trair sua posição. Os jovens se revezavam entre olhar para o túmulo recente e vigiar o portão. Madalena, com um xale apertado no corpo, parecia uma estátua de paciência e tensão. O som de passos na neve quebrou o silêncio. Passos lentos, mas firmes, como os de alguém que não precisava se apressar porque sabia exatamente aonde ia. O médico apareceu, pá no ombro, e seguiu direto para a cova marcada no mapa. Nenhum olhar para os lados, nenhum sinal de dúvida. Era como assistir a um lobo indo ao encontro de uma presa já ferida. Ele começou a cavar com precisão metódica, sem pressa, retirando camadas de terra até expor a tampa. Ajoelhou-se, colocou o ouvido sobre a madeira e ficou alguns segundos imóvel. Depois, bateu levemente com os nós dos dedos, como quem confirma a textura de um móvel. O caçador prendeu a respiração. Sabia que aquilo era o teste final antes da intervenção. O momento de agir chegou. Madalena fez um sinal com a mão, e os jovens avançaram. Mas o médico já os tinha percebido. Endireitou-se devagar, limpou as mãos na neve e olhou diretamente para eles. Não havia surpresa, apenas um leve sorriso de canto.
como se estivesse esperando aquele encontro. Vieram ver de perto? Perguntou, a voz calma, quase cortês. Ninguém respondeu. O silêncio era tão pesado que parecia grudar na garganta. Ele deu 2 passos para trás, deixando espaço para que se aproximassem da tampa. Um convite, ou uma armadilha. Um dos jovens se ajoelhou e começou a abrir. O cheiro de madeira e terra úmida escapou primeiro. Depois, um som fraco, quase um suspiro. O ancião ainda estava vivo. Madalena soltou um ar preso havia horas, mas o médico apenas observava, sem esboçar reação. Era o flagrante que precisavam. Mas enquanto comemoravam internamente, perceberam o detalhe mais perturbador. Ele não parecia se importar. Não fugia, não atacava. Apenas esperava, como se soubesse que nada, absolutamente nada, mudaria depois daquela noite. E talvez ele estivesse certo, porque no dia seguinte, a aldeia ouviria 2 histórias diferentes, e uma delas, vinda da boca do médico, teria muito mais força. Na manhã seguinte, a aldeia acordou com o sino tocando, não por luto, mas para convocar todos à praça. O médico estava lá, em pé sobre um caixote, com a voz firme e um discurso pronto. Ontem à noite, anunciou, eu, sozinho, salvei um homem de ser enterrado vivo por erro de sua própria família. A multidão murmurava, e Madalena, ao fundo, sentiu o estômago revirar. Ele havia virado o jogo. Na versão dele, o ancião já estava dado como morto quando ele chegou. Por pura precaução, decidiu verificar a cova. Ao perceber sinais de vida, cavou e salvou o homem. Os jovens e Madalena, apenas testemunhas emocionadas que correram para ajudar depois, transformou os caçadores em plateia, e ele próprio, no herói do espetáculo. A mentira era tão bem contada, que começava a parecer verdade. Cada detalhe vinha com gestos calculados, pausas dramáticas, até um momento de humildade, quando disse que não buscava reconhecimento, apenas fazia seu dever. Era a versão oficial sendo costurada ao vivo, enquanto a verdadeira história sangrava em silêncio. Madalena tentou falar, mas foi abafada por olhares desconfiados. Quem, afinal, acreditaria na palavra de uma viúva contra a do homem que salvou tantas vidas? A ironia era cruel. Quanto mais provas ela acumulava, mais sólido o prestígio dele parecia ficar. Era como lutar contra um muro que, a cada golpe, ficava mais alto. O ancião, ainda fraco, não conseguia desmentir a versão. O médico se certificou de que ele ficasse isolado, em recuperação. Alguns diziam que estava sendo bem cuidado, outros murmuravam que ele não veria a próxima lua cheia. E se isso acontecesse, a história oficial ganharia mais um capítulo perfeito. Ele sobreviveu o quanto pôde, graças ao médico. Os jovens, amedrontados, começaram a recuar. Um deles, pressionado publicamente, acabou confirmando, de forma hesitante, a narrativa do médico. Não porque acreditasse, mas porque sabia que negar significava entrar na lista. Medo, naquela aldeia, era uma moeda forte, e o médico tinha todo o banco. O caçador também sumiu da conversa. Não quero me meter, disse, enquanto fechava a porta. Era um recado claro. Quem se opunha ao médico terminava do outro lado da pá. Madalena entendeu que naquele momento estava sozinha. Mais uma vez. O médico aproveitou o momento para reforçar sua imagem. Passou a visitar casas com mais frequência, oferecendo checagens gratuitas aos doentes. Cada aparição era uma forma de marcar território e lembrar que ele estava no comando do início e do fim de cada vida. A aldeia, que já tinha mostrado sinais de dúvida, voltou a se acomodar na versão mais confortável, a de que o médico, no fundo, era um salvador. Era mais fácil dormir assim, mesmo que significasse ignorar o som abafado de terra caindo sobre madeira. Madalena, porém, não desistiu. Se a palavra não bastava, buscaria algo que nem ele pudesse distorcer. E dessa vez, não seria apenas uma prova, seria uma revelação. Algo capaz de destruir o mito pela raiz. E essa revelação começaria com um caixão, que ele não conseguiu fechar a tempo. Era fim de tarde quando o cortejo parou no meio do caminho. A carroça, que levava o caixão, rangeu como se reclamasse da carga. O motivo da pausa não foi o peso, mas o som que veio de dentro. 3 batidas secas, seguidas de um gemido. O coveiro hesitou, olhando para o médico, esperando a ordem. Mas, dessa vez,
Havia gente demais assistindo. O silêncio que se formou era quase sólido. O morto oficial era um artesão chamado Joaquim, conhecido pela paciência quase infinita para entalhar madeira. Ironicamente, agora estava preso dentro de um pedaço dela. A doença que o levou fora rápida demais, segundo o médico. Tão rápida que o caixão foi fechado horas depois do diagnóstico, sem velório prolongado, sem despedidas longas, como sempre. Mas naquele momento, diante de todos, o protocolo dele estava ameaçado. Alguns dos presentes começaram a cochichar. Outros se aproximaram, curiosos, ignorando o olhar de desaprovação do médico. A tensão crescia como uma corda esticada demais, prestes a arrebentar. Foi Madalena quem deu o passo à frente. "Abre!" A palavra saiu baixa, mas suficiente para cortar o ar. O coveiro olhou para o médico, que permaneceu imóvel, o maxilar contraído. "Abre!" repetiu ela, agora mais firme. A multidão começou a se inclinar, esperando. Relutante, o coveiro puxou os pregos um a um. O som do metal ecoava na tarde como um relógio marcando segundos fatais. Quando a tampa se abriu, Joaquim estava com os olhos arregalados, a boca aberta, tentando inspirar o ar que lhe faltava. O choque foi imediato. Gritos, correria, gente tentando puxá-lo para fora. O médico deu um passo à frente, talvez para intervir, mas parou ao perceber que todos estavam olhando para ele. Era o momento em que qualquer palavra seria inútil, e ele sabia disso. Madalena, ajoelhada ao lado de Joaquim, ergueu o rosto e o encarou, como se finalmente tivesse encontrado a fresta pela qual poderia derrubá-lo. O artesão foi levado para casa, ainda respirando com dificuldade. A multidão, aos poucos, se dispersou, mas o murmúrio ficou. Dessa vez, a versão oficial teria que competir com dezenas de testemunhas oculares. E nem o médico tinha poder para fazer tanta gente esquecer o que viu. Nos dias seguintes, o clima na aldeia mudou. Os olhares se tornaram mais longos, mais pesados. As pessoas falavam baixo, mas não mais por medo. Era pela certeza de que algo grande estava prestes a acontecer. O mito começava a rachar, e uma vez que uma rachadura aparece, o resto da parede é questão de tempo. O médico, no entanto, não se recolheu. Continuou suas rondas, mas agora com uma postura mais calculada, como se pesasse cada gesto. Sabia que qualquer passo em falso poderia ser fatal para ele, mas também sabia que ainda tinha aliados na inércia da aldeia. Madalena percebeu que estava diante de uma oportunidade única. Se agisse rápido, poderia transformar aquela cena num ponto sem retorno. Mas precisava garantir que a verdade sobrevivesse mais do que Joaquim, porque a sensação era de que ele não teria muito tempo. E a tragédia seguinte mostraria exatamente por que essa pressa era necessária. O grito veio antes do sino. Alto, cortante, arrancado da garganta de uma mãe que acabara de ver o filho ser retirado do caixão. Sem vida. E o detalhe que fazia aquilo pior era que, horas antes, o menino ainda estava correndo pelo quintal. A praça se encheu de gente, mas ninguém ousava se aproximar da carroça onde o pequeno corpo estava estendido. No banco da frente, o médico segurava as rédeas, o olhar perdido no horizonte, como se nada daquilo o tocasse. O garoto, Tomás, tinha apenas 8 anos. Uma febre súbita o derrubara, mas todos diziam que era leve, que não passaria de um dia. O médico, porém, fora chamado por precaução, e como sempre, chegou com aquela postura de sentença pronta. O diagnóstico veio em menos de 1 minuto, e em menos de 2 horas, o caixão estava pronto. Velório? Nem se falou nisso. O enterro foi marcado para o fim da tarde, mas não chegou a acontecer. No caminho para o cemitério, a carroça passou em frente à casa de Madalena. Foi ela quem ouviu o som abafado, um choro fraco, quase engolido pela madeira. Saiu correndo, interceptou a carroça e obrigou o coveiro a parar. "Abre agora!" O médico tentou intervir, disse que era ilusão de ouvido, mas dessa vez ninguém recuou. O coveiro abriu a tampa, e Tomás estava lá, olhos arregalados, chorando fraco. Foi tirado às pressas, mas a exposição ao frio e a falta de ar já haviam feito estrago demais. Pouco depois, morreu nos braços da mãe. O choque foi devastador. Não havia como abafar aquela cena. Metade da aldeia tinha visto, e a outra metade sabia em detalhes minutos depois. Pela primeira vez, a palavra do médico não era mais a única versão. E pior, havia lágrimas e testemunhas para sustentá-la. Nos dias seguintes, a aldeia entrou num silêncio pesado.
As conversas nas esquinas eram sussurradas, mas não mais por respeito. Era por medo do que viria, porque todos sabiam que o médico não deixaria aquele episódio sem resposta. Ele não reagia com raiva explosiva, reagia com precisão cirúrgica. Madalena tornou-se alvo explícito. Passava na rua e sentia os olhos dele a seguindo, calculando. Não precisava dizer nada. O simples fato de ainda estar viva já era para ele uma provocação. E para ela, uma contagem regressiva. Alguns começaram a defender o médico abertamente, alegando que erros acontecem e que, sem ele, teriam morrido mais ainda. Era a velha estratégia: confundir compaixão com submissão. E, infelizmente, funcionava com boa parte da aldeia. Mas a outra metade, já não via nele um salvador, e sim um algoz. E quando uma comunidade se divide assim, a tensão vira pólvora. Só faltava a faísca. Essa faísca viria de um enterro interrompido por algo ainda mais perturbador do que um sobrevivente. Algo que nem o médico conseguiu prever. E que mudaria o jogo para sempre. A pá parou no ar. Não por cansaço, mas porque algo, no fundo da cova, brilhou à luz da tarde. O coveiro, curioso, se inclinou. E o que viu fez sua pele empalidecer. Entre as mãos do morto, havia um lenço ensanguentado, com 3 letras bordadas. As iniciais do médico. O murmúrio começou antes mesmo que ele pudesse reagir. E de repente, todos os olhares se voltaram para o homem de jaleco, que estava a poucos metros, imóvel. O morto era um viajante que ninguém conhecia bem. Chegara à aldeia poucos dias antes, dizendo que estava a caminho de outra cidade. Uma febre repentina o derrubou na hospedaria. E o dono do local, seguindo o protocolo não escrito, chamou o médico. Em menos de 1 hora, o viajante não resistiu. E claro, a pressa para o enterro foi a mesma de sempre. Mas aquele lenço, aquele detalhe era um erro que o médico não costumava cometer. As letras bordadas eram um presente antigo, facilmente reconhecido. Madalena, que estava entre os presentes, não perdeu tempo. Avançou, pegou o lenço e o ergueu para que todos vissem. "Explique", disse, sem elevar a voz. Mas a calma na frase soou mais como acusação que qualquer grito. O médico deu um passo à frente, olhou para o lenço e sorriu. Talvez ele o tenha roubado, ou encontrado, ou talvez... Fez uma pausa calculada. Talvez vocês estejam vendo o que querem ver. Era a típica estratégia dele: transformar evidência em dúvida. Mas dessa vez, o clima era diferente. A aldeia já tinha visto demais. Alguns começaram a murmurar palavras como prova e culpa. Outros se aproximaram, não para defender, mas para ouvir o que ele diria a seguir. O médico, percebendo que estava encurralado, mudou de tática. Lembrou-os de tudo que fez pela comunidade, repetindo histórias distorcidas em que era o salvador. Mas cada frase parecia cair no chão antes de chegar aos ouvidos. O coveiro, nervoso, perguntou se deveria continuar o enterro. O silêncio da multidão foi a resposta. Ninguém queria ver aquela cova fechada antes que o assunto fosse resolvido. Pela primeira vez, o controle não estava inteiramente nas mãos do médico. Madalena sabia que aquilo não bastava para derrubá-lo oficialmente, mas era uma fissura no mito. E fissuras, quando se espalham, viram rachaduras. Ela percebeu que a chave não era provar de uma vez, mas corroer a confiança, como água entrando pela pedra até quebrá-la. O médico, por sua vez, não recuou. Caminhou até o caixão, retirou o lenço das mãos do morto e o guardou no bolso. Foi um gesto pequeno, mas carregado de mensagem. Ele ainda não estava pronto para cair. E estava disposto a lutar para manter o domínio. A tensão naquele dia não terminou no cemitério. Os olhares trocados, os cochichos e a ausência de conclusões criaram um clima que pairaria sobre a aldeia até o próximo movimento. E todos sabiam que o próximo movimento dele seria calculado e vingativo. Porque, quando um homem constrói poder sobre o medo, qualquer ameaça ao mito precisa ser eliminada. E a próxima tentativa dele de eliminar essa ameaça seria mais ousada e muito mais perigosa. A porta de Madalena foi encontrada escancarada, a tranca quebrada e o interior revirado como se um animal tivesse passado por ali. Mas não era animal. No chão, bem no centro da sala, havia um caixão pequeno, limpo, recém-feito. Dentro dele, um espelho. E sobre o espelho, um bilhete escrito com caligrafia impecável. É questão de tempo.
Não precisava de assinatura. Naquela noite, a aldeia sentiu o peso do recado. Não era apenas ameaça. Era a confirmação de que o médico não esperava mais circunstâncias. Ele criaria as dele. Madalena, longe de se esconder, passou a andar pela vila com o bilhete dobrado no bolso, como um amuleto invertido. Sabia que o medo era parte do jogo dele, e que se mostrasse pavor, já teria perdido. O médico, por outro lado, intensificou suas visitas. Aparecia sem ser chamado, batendo as portas com o mesmo sorriso polido e o olhar de quem está medindo mais do que a saúde de quem atende. As famílias começaram a se fechar de novo. Não por confiança nele, mas para evitar o risco de serem as próximas peças no seu tabuleiro. Numa manhã, Madalena acordou com a notícia de que um jovem saudável havia morrido de repente enquanto caminhava para o trabalho. O diagnóstico, claro, veio rápido, e o enterro foi marcado para poucas horas depois. Parecia o movimento final para calar qualquer resistência. Mas algo estava diferente. A aldeia, silenciosa durante tanto tempo, começou a se mover. Pequenos grupos se reuniam em esquinas, cochichando e apontando para o cemitério. Não era mais medo puro, era raiva acumulada. E raiva, quando chega no ponto certo, vira coragem. O enterro, marcado para o fim da tarde, atraiu mais gente do que o esperado. Não para se despedir do morto, mas para observar o médico. Ele percebeu, e mesmo assim, manteve cada gesto como se estivesse no controle. Pá ao ombro, passos lentos, olhar que varria a multidão como um general em campo de batalha. Quando a primeira pá de terra caiu sobre o caixão, um som abafado ecoou. Todos ouviram. Dessa vez, ninguém fingiu que não era nada. O murmúrio virou clamor, e em segundos, mãos começaram a cavar. O médico deu um passo atrás, mas já não tinha o controle da cena. O caixão foi aberto, e o jovem estava vivo, fraco, mas vivo. O choque foi coletivo. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que antecede tempestades. Madalena, de pé ao lado da cova, olhou para o médico sem dizer uma palavra. Não precisava. A aldeia inteira estava olhando junto. Ele tentou falar, mas sua voz se perdeu no coro de acusações. Aquela não era mais a sua plateia. Pela primeira vez, o medo havia mudado de lado. O homem que enterrava vivos estava diante de uma multidão que não se importava mais com seu título ou seu sorriso. E foi nesse clima que a decisão foi tomada. Não por autoridades, mas por consenso silencioso. O médico não passaria daquela noite. A execução não foi marcada. Ela simplesmente aconteceu. E o que fizeram com ele foi tão calculado quanto cada diagnóstico que ele deu em vida. Quando o dia amanheceu, a casa do médico estava vazia. A porta escancarada, a mesa posta para um café que nunca foi tomado. No quintal, a pá encostada na parede, ainda com terra úmida grudada na lâmina. Ninguém viu para onde ele foi, ou melhor dizendo, ninguém quis ver. Na aldeia, a ausência foi recebida como chuva depois de uma seca, não com alarde, mas com um alívio silencioso. Dizem que, na noite anterior, figuras se moveram pelas ruas sem carregar lanternas. Passos firmes, determinados, evitando a praça, indo direto para a casa dele. O que aconteceu lá dentro nunca foi contado em voz alta, mas o resultado estava evidente. O homem que decidia o último suspiro de todos não teve direito ao seu próprio velório. Alguns afirmam que foi enterrado no mesmo cemitério que administrou por anos. Outros juram que seu corpo foi levado para longe, para que a terra local não tivesse que carregar mais esse peso. E há os que dizem que ele foi deixado vivo, em algum lugar isolado, para provar do mesmo desespero que provocou tantas vezes. O mais estranho é que nos dias seguintes, ninguém parecia disposto a confirmar qualquer versão. A aldeia inteira adotou um pacto tácito. O médico desapareceu, e isso bastava. Não importava como, não importava onde. Importava apenas que o som de paz à noite havia cessado. Madalena, pela primeira vez em anos, caminhou até o cemitério sem sentir o estômago se revirar. Parou diante de uma cova vazia, encostou a mão na cruz e respirou fundo. Não em homenagem a ele, mas como quem marca o fim de um ciclo. Depois, virou as costas e foi embora, sem olhar para trás. Com o tempo, novas histórias tomaram o lugar daquela. Crianças voltaram a brincar na rua sem medo de serem chamadas para dentro ao ver o jaleco branco.
Funerais passaram a ter velórios completos, orações longas, despedidas reais. A pressa da morte havia sido substituída pela paciência da vida. Ainda assim, em noites de vento forte, alguns dizem ouvir um som distante vindo do lado do cemitério. Não de terra sendo cavada, mas de unhas arranhando madeira. Uns acreditam que é apenas o eco do passado. Outros juram que é um lembrete de que certas presenças nunca desaparecem de verdade. E assim, a lenda do médico que enterrava vivos ganhou seu lugar na memória coletiva. Uma história contada à beira do fogo, não para assustar crianças, mas para lembrar adultos do que acontece quando o poder se veste de cuidado. Porque a morte é inevitável. Mas o momento em que ela chega, nem sempre é a escolha do destino. Às vezes, é a escolha de alguém. E nem sempre essa pessoa merece ter a pá nas mãos. Agora me diga, se você morasse naquela aldeia, teria coragem de ser o primeiro a abrir um caixão, só para conferir? Ou deixaria fechado, torcendo para que fosse realmente tarde demais? Quero ler sua resposta nos comentários. Alguns dizem que ele sumiu. Outros, que ainda respira em algum lugar, esperando o momento de voltar. Mas talvez a verdade seja mais simples e mais assustadora. Talvez ele nunca tenha ido embora. Talvez esteja aqui, bem perto, com os olhos treinados para encontrar quem respira. Devagar demais. Porque o tempo leva todos nós, mas em mãos erradas, ele pode ser apressado. E quando a pá desce, não há segunda chance. Só silêncio. Se inscreve no canal para mais histórias como essa e deixa o like para ajudar a espalhar essa história sombria.